Aí nós temos um 10 réis de cobre de 1753, do reinado de José I. Então, pecinha cunhada em Lisboa para circulação no Brasil. Chama atenção aí ao centro o carimbo de escudo, ou de escudete, né, para dobrar o valor de circulação. Então sabemos que essa peça aí, desde que veio ao Brasil para circulação, ficou por aqui circulando até 1809, a partir do momento que passa a receber o carimbo de escudo ou escudete, fazendo alteração desse valor. Assim, está bonita, em bom estado de conservação, né? Lógico, algum desgaste, algumas batidinhas, mas de uma forma geral aí, todos os detalhes bem visíveis e uma classificação perfeita pode ser feita. Assim, é sem serrilha, reverso de medalha e nova na coleção. Aí nós temos uma bonita e grande pecinha de cobre do Brasil colonial, essa aqui datada de 1774, como a gente pode ver aqui, né, um pouquinho apagado, mas bem visível. É uma pecinha de coroa alta, dentro da classificação da coroa alta, média e baixa. Fica fácil de identificar, sobretudo pelo tipo de cruz aqui em cima, né? Então esse tipo de cruz é sempre comum às coroas altas. Também é possível contar a quantidade de pérolas do arco aqui para fazer a classificação por menor. É interessante também a aplicação do carimbo de escudo, né, o de escudete, e a gente vê que ele tem aí uma dupla batida, então ele foi aplicado 2 vezes esse carimbo ali. Não deve ter ficado bom da primeira vez, né, não pegou legal e bateram novamente. Aqui do outro lado a esfera armilara, hein, representando a grandiosidade do Império Ultramarino Português e a legenda. Então pecinha nova na coleção, sem serrilha e reverso de medalha. Temos aí um bonito 40 réis de 1826, cunhado em Cuiabá, durante o governo do Dom Pedro I. Ao centro a gente pode ver sobreposto ao valor o carimbo geral de 10, já pertencente ao reinado do Dom Pedro II, fazendo alteração do valor de circulação, que passa de 40 para 10 réis. Chama atenção aí durante a aplicação do carimbo aí, a gente pode ver no 0 ali que o 4 ficou bem visível, e no 1 também tem um pedacinho do 0 aí bem visível, né? Então, pecinha interessante aí por esse aspecto, né? Aqui do outro lado, bonito brasão imperial, bem característico de Cuiabá, né? Como a gente pode ver pela coroa. E a pecinha de 26, tanto chatinha de achar aí, né? Nada raro assim, mas é mais chatinho de achar essa data da casa de Cuiabá. Aí nós temos uma bonita pecinha de cobre, essa aqui já do reinado de Dom Pedro II. Então uma pecinha datada de 1832, né, que não está bem visível, mas com a lupa a gente consegue ver o 2 e o 3 bem certinho, e logo após a letra G indicando-se cunhada na casa de Goiás. Então pecinha regional aí um pouquinho mais difícil de achar. Ao centro a gente pode ver o carimbo de 10, que ela acabou recebendo a partir de 1835. E o que vai chamar a atenção na peça é o 2 aqui da legenda Dom Pedro II. Então 2 arábico e não romano, né, como de costume. Então somente nas pecinhas de 32 de Goiás, 40 réis, né, e do Dom Pedro II que vai ter esse 2 arábico. Então só nesse tipo de pecinha. Então uma variante de legenda interessante, diferente do habitual, já presente em diversos catálogos, que é sempre legal ter um exemplar na coleção como representante. Então Pedro II com 2 arábico, bem legal. Atualmente muitas pessoas reclamam, né, quando o troco vem em moeda. As pessoas não gostam muito porque são mais pesadas de carregar, em teoria menos práticas em relação a mais cédulas, que são mais fáceis de transportar, ou até mesmo os cartões de crédito e débito. Mas enfim, isso aí são coisas mais recentes na história da humanidade. Via de regra, a maior parte do tempo da existência do comércio por moedas, a moeda metálica foi a regra, e assim era carregada, né? A gente tem um exemplo, né, só para a gente ter uma noção de tamanho, né, o vintenzinho, né, um dos menores valores, né, abaixo dele ainda tinha moedinha de 10, né, réis, que era ainda menor, mas essa aqui era, a moeda de 10 réis saiu em poucos anos, pouco circulou, essa aqui que era, vamos dizer assim, o menor valor mais recorrente na mão da população, que já se trata aí de uma moedinha bem maior do que um real atual, né? O que também acaba chamando aí mais atenção para as peças, né? Um olhar mais especial para com essas moedas que realmente são grandes. Sempre que eu apresento moedas falsas do período, eu chamo atenção para formato de letras, das efígies, dos desenhos nela representados. Mas, para quem não está muito acostumado ao manuseio das moedas, às vezes pode dar
alguma dúvida, né? Mas quando a gente pega uma peça verdadeira para comparação, se torna extremamente fácil perceber essas características. Então aqui dessas duas pecinhas a gente tem essa aqui falsa e a outra aqui verdadeira. Então a gente vê claramente a diferença em acabamento, em formato, né, a proporção, né, o pescoço da representação muito mal feito na falsa, em contrapartida aí na verdadeira a gente já tem aí formas bem mais suaves, anatômicas, né, e o formato das letras, é tudo muito diferente. Então numa comparação uma ao lado da outra fica fácil de reconhecer, né? Então a dica sempre é buscar uma pecinha verdadeira para pôr do lado se você tem alguma dúvida, isso sempre ajuda na observação. Aí uma moedinha de 10 centavos do real circulante de 2010, né? E o que vai chamar atenção de diferente nela é um defeito na serrilha. Então a gente for acompanhando aqui, girando a pecinha, a gente vai ver que a serrilha, em uma parte, ela fica parcial somente, né? Que nem aqui, ó, nesse lado, só pega metade da altura da peça, né? É algo raro, difícil? Não, nada de especial, não agregar valor à peça, só um errinho interessante, sutil, que é bacana de guardar para quem gosta, né? Quem gosta de moeda guarda essas coisas porque é legal tão somente, certo? Então, sempre bom dar uma olhadinha sempre nas serrilhas, porque às vezes pode trazer alguma surpresinha interessante como essa aqui. Aí nós temos uma pecinha interessante, isso aqui se trata de uma recordação de viagem, né? Então a gente pode ver a Universal Studios, né, Ilha da Aventura, com o tema do Homem-Aranha aqui. Então na Universal Studios existem algumas máquinas, né, que você pode colocar uma moedinha de 1 centavo de dólar, né, e pagar um valor lá para poder apertar o botão e a moeda ser recunhada, né, transformada nessa fichinha aqui. Então aqui fica com o tema da atração em si, né, e aqui do outro lado liso, mas por óbvio aí dá para ver aí o resquício aí da moeda base, né? Então do centavinho americano, né? Dá pra ver parte da legenda aqui da América, né? O monumento ao Lincoln, enfim. Então, pecinha interessante, né? Uma moeda transformada em recordação, né? Existem diversos tipos aí, formando coleçõezinhas, tem até pequenos álbuns para ela, enfim, né? Os americanos sempre sabem aí como promover e ganhar dinheiro.